Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui fora, independente do barulho, né? Independente de tudo no ambiente ao redor e até mesmo da melodia dos pássaros, que eu acho sempre muito agradável e tenho certeza que vocês também. Mas é porque hoje eu queria falar sobre dois assuntos importantes que eu considerei ao longo do dia e do dia de ontem, claro, e que passei algum tempo remoendo sobre eles. O primeiro deles é sobre a campanha eleitoral de São Paulo e a ida do Guilherme Boulos do PSOL para o segundo turno. Não apenas isso, porque numa disputa eleitoral muita coisa pode acontecer, inclusive qualquer político que está na disputa, já que é um jogo, pode passar para a fase seguinte. Mas é a maneira como ele se comporta frente ao seu próprio partido, né? Tentando esconder o seu partido, tentando esconder o seu principal apoio, que é o PT, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque são pessoas que querem, evidentemente, assumir um protagonismo na esquerda, sem dizer para a sociedade que são necessariamente de esquerda. É o caso do Guilherme Boulos em São Paulo. Ele já foi com mais ou menos 22% para o segundo turno, contra 30% do Bruno Covas. Na primeira pesquisa de terça-feira, realizada já na disputa do segundo turno, ele aparece com 30% contra 50% atribuídos ao Covas. E é claro que, como a campanha é uma campanha de 15 dias, são 2 semanas bem intensas, é possível, sem nenhuma dúvida, que qualquer deles consiga chegar adiante. Ou ficar na liderança ou ultrapassar o outro candidato. Ninguém pode dizer que isso não pode acontecer, evidentemente, porque o cara é de esquerda, porque existe hoje um repúdio contra a esquerda no Brasil. Eu li, por exemplo, a entrevista do grande Mário Vargas Llosa, que é um dos maiores escritores do mundo, é o maior escritor vivo da América Latina, ele tem 84 anos de idade, e ele disse na edição de Veja da semana passada, da semana anterior à eleição, que a corrupção no Brasil fez um esgotamento, fez com que as pessoas esgotassem em relação ao Partido dos Trabalhadores e aos demais partidos desse bloco de esquerda, né? Ou seja, as pessoas... Me parece que em São Paulo isso não aconteceu. Não, claro, com o PT ficou numa das posições bem inferiores, me parece que ficou no último lugar, mas o PSOL, que é o representante do PT, que é um partido que se oxigena, de acordo com os observadores esquerdistas da cena política, através de um nome novo, que não é tão novo assim, porque o Boulos é bem conhecido desse bloco, através das suas ações, junto com movimentos que invadem residências em São Paulo, que invadem espaços que supostamente estariam sem serventia em São Paulo, mas que têm uma propriedade, ou seja, invadem os imóveis dos outros. A questão das residências é mais uma acusação do que propriamente uma constatação. Agora, quanto a imóveis que podem pertencer ao poder público, mas que também pertencem a segmentos privados, esse é um fato constatado em relação ao Boulos e ao movimento que ele representa. É um cara que se junta com o MST, é o movimento dos sem terra, e todo mundo sabe do que eles são capazes e o que eles têm feito ao longo da sua existência e da sua trajetória. E, lamentavelmente, essa afirmação do Mário Vargas Llosa, ela diz respeito à eleição de 2018 para justificar a eleição do Bolsonaro, que foi exatamente em função desse esgotamento. Mas, na medida em que o tempo passa, o que se observa é um ressurgimento meio que enviesado, meio que torto, meio que obtuso dessa esquerda, inclusive com a presença do Boulos no segundo turno da eleição de São Paulo, e, claro, escondendo o PSOL, que é o seu partido, escondendo o PT, que é o partido que lhe deu sustentação, inclusive no primeiro turno, fazendo uma covardia com o Gilmar Tato, que era o candidato do partido, e, evidentemente, que tentando esconder a fina força a presença do Lula, muito embora o Lula já tenha dito que o seu candidato no segundo turno é o Guilherme Boulos. Ele tenta, a todo custo, voltar à cena política e se fazer influente os seus partidários, as lideranças que o seguem. Ele teve, inclusive, uma conversa longa há 2 semanas com o Ciro Gomes, do PDT, que é outro da esquerda que tenta se projetar nacionalmente, já foi candidato a presidente 3 vezes de maneira infrutífera, sempre ficando em posições de terceiro lugar abaixo.
Mas bem, o próprio Ciro Gomes disse para ele nessa conversa que está na hora de ceder espaço para outras lideranças, que está na hora de permitir que outras pessoas venham a ocupar o espaço político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, em São Paulo, ele apoia o Boulos, muito embora o Boulos negue esse apoio, queira negar esse apoio. Queria também trazer aqui a análise para Teresina, onde muita gente questiona, inclusive no meu YouTube, muita gente questionou o posicionamento que eu manifestei no vídeo anterior acerca do apoio do PT e do governador Wellington Dias à candidatura do Dr. Pessoa, do MDB. Ainda não se tem nenhum tipo de aferição do que pode acontecer acerca da manifestação desse apoio, mas que existe um repúdio muito grande ao nome do atual governador Wellington Dias, tanto que nas 10 maiores cidades do estado ele foi o grande derrotado. Apenas uma deu vitória para um candidato de esquerda, que foi em Piripiri, com a Jove Oliveira, mas que do PTB, de outro partido, muito embora seja do bloco governista, como eles dizem, e alguns PTBistas neguem, na hora que lhes é conveniente. Mas a Jove ela não foi eleita por conta do apoio do PT ou do governador. Ela foi eleita por conta das falhas do próprio prefeito de Piripiri, o Luiz Menezes, por conta de erros cometidos não só na campanha, mas também na administração pelo Luiz Menezes. E depois o governador veio a público afirmar da maneira mais desavergonhada que se possa imaginar, que os partidos do bloco governista foram vitoriosos na eleição. Como, por exemplo, vou citar um exemplo específico do MDB em Esperantina. Ora, em Esperantina, a Ivanária Sampaio, que é a mulher do presidente da Assembleia, Temístocles Filho, não obstante ser um aliado do Wellington em nível estadual, mas em Esperantina ela ganhou, foi do PT, o partido do governador. Portanto, mesmo sendo um partido do bloco governista, mas na eleição municipal, na eleição localizada no município, os dois partidos, PT e MDB, estavam se batendo. E, portanto, o MDB naquele município foi vitorioso contra o PT, que é o partido do governador, impondo, pois, uma derrota ao partido e ao governador. Então, essa é uma argumentação novamente apenas de falácia, apenas de mentira, o que demonstra que o PT não é apenas a corrupção que tem que ser combatida, é também esse estado de mentira permanente, de ficção política que eles criam para tentar iludir as pessoas, para tentar ludibriar as pessoas. Infelizmente, o candidato doutor Pessoa, ao aceitar o apoio de elementos do PT, ele se associa com uma organização criminosa e deve sim ser criticado por isso. Todos aqueles que se associam com o PT devem pagar o preço dessa associação, devem ser expostos para que a população saiba quem lhes está apoiando, com quem eles de fato estão. Não é esconder o PT. Ora, está todo mundo agora querendo esconder o PT, inclusive o próprio PT, que já não assume mais as suas cores vermelhas infernais, as suas cores berrantes de preto sobre o vermelho. Hoje eles querem utilizar cores da bandeira brasileira porque entendem esse repúdio em escala nacional contra o que eles representam. Então, quem se associa com o PT tem sim que ser exposto e as pessoas têm o direito de saber, porque o PT é a maior organização criminosa do mundo, de acordo com a Procuradoria-Geral da República e de acordo com 2 julgamentos que atribuíram ao partido inúmeras condenações, que foi o julgamento do Mensalão e que foi o julgamento do Petrolão. Eu lamento profundamente pelo candidato Pessoa, lamento profundamente pelas pessoas que o seguem, mas essa é a verdade. E não tem como você fugir da verdade, né? Ela tem que ser dita para que todos saibamos com quem de fato o candidato se acompanha. Quer dizer, uma pessoa que se acompanha com uma organização criminosa, certamente ele não terá, além da fala que manifesta publicamente, o que está cada vez mais difícil, porque o candidato está sendo escondido pelos coordenadores da sua campanha, então ele terá, além da fala, o apoio e o amparo de organização criminosa. E isso é preocupante, sim, para a política de Teresina, do Piauí e do Brasil. Esse era o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, aqui do lado de fora de casa, com o Juquinha, que está bem aqui também do meu lado, olha só, ele prefere ficar aí, botei a cadeira, mas ele prefere ficar nesse lugarzinho aqui, sempre me acompanhando nos vídeos, sempre me acompanhando em muitos lugares por onde eu ando. Então é isso aí. Tony Rodrigues, Além da Notícia.